Como vão vocês, meus queridos amigos? Conforme já havia anunciado, nós vamos abordar aqui hoje a conclusão da Polícia Civil de Pernambuco sobre o rumoroso caso do menino Miguel. A polícia concluiu que o que teria ocorrido seria o crime de abandono de incapaz, com a causa de aumento de pena do parágrafo 2º, então seria 133, parágrafo 2º, abandono de incapaz com resultado morte. Primeira observação que eu faço é que nossa análise vai ser de cunho eminentemente jurídico-penal. Claro que esse caso envolve questões antropológicas, históricas, sociais. Podemos abordar sobre várias vertentes, se aquela relação existente entre a patroa e a empregada, se aquilo é a reprodução de um modelo social que nós temos. Claro, todas as análises são legítimas, mas por uma questão de foco, nós vamos abordar estritamente sob o ponto de vista jurídico, penal, dogmático. E vamos ter como base o que foi exposto no relatório, base factual. Vamos nos ater àqueles fatos, tomando eles efetivamente como ocorridos, sem esquecer que a efetiva capitulação vai caber ao Ministério Público como titular da ação penal. Então, hoje, o que o relatório entende que é abandono de incapaz com resultado de morte, o Ministério Público pode entender ter ocorrido outro crime, mas tendo em vista a mesma base factual, se esta não mudar, entendo que a nossa análise dogmática continua rígida, independentemente das conclusões do Ministério Público, que tem toda a liberdade para analisar os fatos de outra forma. Pois bem, dito isso, vejamos que o relatório diz que houve uma conduta dolosa da indiciada quando aperta o botão e deixa a criança sozinha no elevador. Seria uma conduta de abandono de incapaz dolosa. E imputa a ela o resultado morte. E aí o relatório diz que a morte teria ocorrido por omissão, dando a ideia de garante de um crime comissivo por omissão, algo que, a meu juízo, fica um tanto quanto obscuro, conforme a gente vai ver durante a análise. Então vejamos a palavra do delegado, quando ele conclui o inquérito da sua entrevista. O que nós entendemos relevante, já no auto de prisão de flagrante delito dela, aquela conduta omissiva, de permitir o fechamento da porta, aquilo sim tem valor jurídico penal bastante relevante. Abandono de incapaz, artigo 133, abandonar a pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade e por qualquer motivo incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono. Pena detenção de 6 meses a 3 anos, parágrafo 2º, se resulta a morte, pena reclusão de 4 a 12 anos. Foi a conclusão que se chegou. Determinada pessoa, indiciada, deixa uma criança sozinha no elevador. Existe uma controvérsia que a polícia reputa irrelevante, que é se ela teria efetivamente apertado o botão da cobertura ou não. E vemos nas imagens que a criança aperta 2 botões, que segundo o relatório seriam do 7º e do 9º andar. A porta abre no 7º andar, a criança não desembarca do elevador. A porta abre no 9º andar, a criança desembarca, vira à esquerda, abre a porta de serviço, anda pelo corredor. Teria tentado abrir a porta de serviço no apartamento 901, achando que seria o 501. Retorna, a criança de 1,10 m escala uma parede de 1,20 m, acessa a laje técnica, depois sobe, escala uma grade, a grade se quebra e a criança cai. Parece que está acima de dúvida razoável a ocorrência de um crime de abandono de incapaz. Então, vamos nos ater ao que me parece um tanto quanto controvertido, que seria a imputação do resultado morte nesse caso. E lembrando, meus queridos amigos, que o que se procura aqui é emprestar racionalidade ao discurso, sem desmerecer qualquer outra ordem de discurso, como eu disse.
são perfeitamente legítimas e compreensíveis, manifestações de revolta por parte dos familiares, manifestação de revolta por parte de setores da sociedade, isso não se discute. Mas o que procuramos é emprestar racionalidade ao discurso por meio da dogmática penal. Pois bem, no parágrafo 2º do 133, o que nós temos é uma circunstância que agrava a pena. O artigo 19 do Código Penal vai nos dizer que, pelo resultado que especialmente agrava a pena, só responde o agente que houver dado causa, ao menos culposamente. Me parece que é isso que a polícia entende, tanto sim que indicia dessa forma. Então temos que verificar que se esse resultado que especialmente agrava a pena, se ele se deu, no mínimo, a título de culpa. E aí nós temos que analisar se relativamente ao resultado morte, estariam presentes os elementos do fato típico culposo. E também parece que o cerne da questão está na ocorrência de nexo causal entre a conduta de abandonar a criança e o resultado morte. E falando em nexo causal, analisamos o artigo 13 do Código Penal. O resultado de que depende a existência do crime só é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. É a teoria da equivalência dos antecedentes causais. Então nós vamos subtrair a conduta reputada causa e verificar se o resultado teria ocorrido da mesma forma. Subtração hipotética. Então, a pergunta é, se ela não tivesse abandonado a criança teria morrido? Me parece que a resposta é óbvia. Não. Significa que a conduta dela é uma causa do resultado. Mas não podemos terminar aí. O parágrafo 1º do artigo 13 vai nos dizer que a superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando por si só produzir o resultado. Os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. Temos que analisar se a morte do garoto ocorreu por circunstâncias, causas supervenientes que por si só foram causa e assim quebraria o nexo causal, ou se não. Se verificarmos que o garoto virou à esquerda, depois tentou abrir uma porta de um apartamento que estava fechada e ele retorna, ele escala uma parede que tem cerca de 10% a mais do que a sua altura. Significa dizer que é como se fosse um homem de 1,80 m escalando um muro de aproximadamente 2 metros. Fazendo isso, conseguindo essa escalada, ele vai para uma laje técnica e também escala uma grade. Então, quem deixa a criança inicialmente no elevador pode ser responsabilizada por todas essas circunstâncias, ou estaríamos diante de um versário em ré ilícita que é vedado pelo direito penal? O artigo 13, parágrafo 1º, tanto quanto o 19, eles têm por premissa evitar a responsabilização penal de forma objetiva. Alguém que responda pelo aleatório, alguém que responda pelo que não está na esfera do que de ordinário acontece, aquilo que não está dentro de uma probabilidade estatística. Parece que as decisões que foram tomadas pela criança, claro, sem nenhum tipo de imputação de responsabilidade a ela pelo resultado, mas apenas para expressar que se encontram dentro de uma esfera absolutamente desconectada da causa originária. Ou seja,
seriam circunstâncias que por si só produziram resultado. É aquele famoso exemplo do direito penal de alguém que toma uma facada, é socorrido até o hospital e morre porque o hospital pegou fogo. Ele não estaria no hospital se não tivesse tomado a facada. A criança não teria caído da janela se não tivesse sido deixada sozinha. Mas o que ocorreu entre a saída da criança do elevador e a queda? O esforço extraordinário feito pela criança, o fato da janela estar aberta, porque se considerarmos a altura de 1,10 m da criança, a altura de 1,20 m da parede até a janela, e ainda que a tranca da janela ficava aproximadamente no meio da janela, se tivesse a janela fechada, a criança não alcançaria. Vejam que são coisas aleatórias. A criança encontra a janela aberta, a criança consegue escalar uma parede 10% maior do que o seu tamanho corporal. A criança escala uma grade. Então, estamos diante, a meu juízo, da aplicação direta do artigo 13, parágrafo 1º do Código Penal. Superveniência de causa relativamente independente que por si só produz o resultado. Significa dizer, a despeito de toda a paixão que envolve o caso, que não se poderia imputar a responsabilidade pela morte à indiciada, sem com isso violar tanto o artigo 19 quanto o artigo 13, parágrafo 1º. Ressalto que a ideia não reside em fazer análises em conjecturas sociais, mas tão somente jurídico-penais. Muito menos se tem a ideia de defender A ou B. A questão é eminentemente dogmática. E eu vou me abster, diante do que já falei aqui das conclusões da polícia, de falar sobre dolo eventual, de falar sobre o que ela deveria, se a lei deveria ser de uma forma, se a lei é muito branda, se a lei deixa de ser branda. A questão é o enquadramento penal do fato. Então, diante do que consta no relatório, diante das evidências que temos, esse é o nosso posicionamento, a despeito do que Sua Excelência o delegado colocou, a despeito do que o promotor de justiça vem entender e a despeito de outra análise que se possa fazer, todas absolutamente respeitáveis. Mas é assim que nós pensamos. Se você tiver algum comentário a fazer, eu vou ficar muito feliz de poder ouvir e responder, e sempre alimentando o debate jurídico, que é a proposta que a gente se dispôs aqui. Agradeço a atenção de vocês e até a próxima. Se você curtiu o vídeo, coloque o like. Se você tiver interesse, siga nosso canal, interaja, que o nosso objetivo maior é essa troca de informações tão salutar que as redes sociais nos permitem. Até a próxima.